Olá, tudo bem? Eu sou a Sheila, sou PCNP de anos iniciais, aqui da Diretoria de Ensino SU2. A proposta do vídeo de hoje é a terceira formação continuada de professor de anos iniciais, ATPC, semana B, de 14 de março a 18 de março de 2022. Então, vamos lá? ATPC, anos iniciais, Diretoria de Ensino SU2. Semana B, 14 de março a 18 de março. O nosso secretário da Educação, o senhor Rocieli Soares da Silva, a nossa dirigente regional de ensino SU2, professora Rosângela Novaes Martins, a nossa contextualização da pauta da semana B, a terceira formação continuada de professor, de professora de anos iniciais da TPC, tem como foco a interpretação do Boletim Saresp 2021. Nesta formação, abordaremos a importância de entender e de como realizar a interpretação do Boletim Saresp 2021, estudar de maneira investigativa a estrutura e os itens da avaliação externa de larga escala Saresp e refletir sobre intervenções pedagógicas a partir da análise dos indicadores. Os nossos objetivos da pauta da semana B são: o nosso objetivo geral é apresentar a importância e o propósito da avaliação externa Saresp. Os nossos objetivos específicos são: divulgar a importância dos resultados da avaliação externa Saresp para auxiliar a elaboração de pautas formativas com base em evidências de forma cascateada, SEDUC, Diretoria de Ensino e a Escola. Realizar a interpretação do Boletim Saresp 2021, estudar itens da avaliação externa de larga escala, Saresp, de maneira investigativa, pensar sobre intervenções pedagógicas a partir da análise dos indicadores, com foco na elaboração do plano de ação com tomadas de decisão, com ênfase no acompanhamento das turmas e dos estudantes, formação e propostas de recuperação da aprendizagem. Os nossos conteúdos são: níveis de proficiência em língua portuguesa, itens da avaliação do Saresp 2019 de língua portuguesa. A nossa primeira atividade é uma atividade de leitura. Escolhi um texto do livro A Arca de Noé, de Vinícius de Moraes. Escolhi esse texto devido à musicalidade e o jogo de opostos entre seus versos. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu no Rio de Janeiro em 19 de outubro de 1913 e faleceu também no Rio de Janeiro em 9 de julho de 1980. Foi um poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido Poetinha, dado por Dom Jobim. O texto escolhido do livro A Arca de Noé foi um poema. A Arca de Noé é da editora Companhia das Letrinhas. A formiga. As coisas devem ser bem grandes para a formiga pequenina. A rosa, um lindo palácio. E o espinho, uma espada fina. A gota d'água, um manso lago. O pingo de chuva, um mar
onde o pauzinho boiando é navio a navegar. O bico de pão, corcovado. O grilo, um rinoceronte. Uns grãos de sal derramados, ovelhinhas pelo monte. Neste poema, fiquei maravilhada pela riqueza de detalhes nas expressões de jogo de opostos. E o espinho, uma espada fina. A gota d'água, um manso lago. O pingo de chuva, o mar. O que vocês acharam? De que partes mais gostaram e por quê? Comentem entre seus pares. Agora vamos para a atividade de número 2, para desenvolver 2 objetivos da nossa pauta formativa. Realizar a interpretação do Boletim Saresp 2021 e também estudar itens da avaliação externa de larga escala Saresp de maneira investigativa. Vamos lá? Vamos estudar a essência da palavra Saresp. O S de sistema, que significa a reunião dos elementos que, concretos ou abstratos, se interligam de modo a formar um todo organizado. O A de avaliação. Os resultados desta avaliação de larga escala são organizados, se transformam-se em indicativos para determinar o que cada estudante sabe. Realizaram essa avaliação de larga escala os alunos de segundo, de terceiro, de quinto e de nonos anos do ensino fundamental e também alunos da terceira série do ensino médio. Foram avaliados os componentes de língua portuguesa e matemática para as crianças de segundo, terceiro, quinto e nonos anos do ensino fundamental e para os alunos da terceira série do ensino médio. E também o componente de ciências da natureza para os alunos de quinto e nonos anos do ensino fundamental e a terceira série do ensino médio. O R de rendimento escolar, como se fosse uma fotografia das habilidades consolidadas por cada segmento. Então, seria uma fotografia para o segmento dos anos iniciais, uma outra fotografia para o segmento dos anos finais e também uma fotografia das habilidades consolidadas para a terceira série do ensino médio. O E de Estado, o SP de São Paulo. Realizaram esta avaliação de larga escala Saresp 5.058 escolas do estado de São Paulo. A avaliação de larga escala Saresp foi elaborada a partir da Matriz Paulista de Avaliação. Então, como foi elaborada a Matriz Paulista de Avaliação? Então, foram selecionadas habilidades por ano e série e também por disciplina, com algumas características. Essas habilidades precisavam ser mensuráveis para uma avaliação padronizada e também precisavam responder ações cognitivas levantadas pela taxonomia de Bloom. Então, essas habilidades foram selecionadas e foram organizadas em um lençol
esse lençol chamado de lençol de habilidades. Mas o que seria essa taxonomia de Bloom? Então, vamos ver no próximo slide o que seria, então, a taxonomia de Bloom. Então, o que é a taxonomia de Bloom? A taxonomia de Bloom é uma estrutura de organização hierárquica de objetivos educacionais, organizadas em níveis de complexidade, do mais simples para o mais complexo. A ideia é que para adquirir uma nova habilidade pertencente ao próximo nível, o estudante deve ter dominado e adquirido a habilidade do nível anterior. É uma possibilidade de organização hierárquica dos processos cognitivos de acordo com os níveis de complexidade e objetivos do desenvolvimento cognitivo desejado e planejado. Então, as habilidades selecionadas e organizadas para a Matriz Paulista de Avaliação respondiam às ações cognitivas levantadas pela taxonomia de Bloom. Então, o lençol de habilidades, ele foi dividido em duas vertentes. A primeira é pensando na elaboração da AP, que é a avaliação da aprendizagem em processo, então seriam as habilidades por bimestre, e na outra, pensando na elaboração da avaliação de larga escala, o SARESP. Então, no SARESP, as habilidades foram selecionadas e organizadas pensando em quais habilidades os alunos precisam consolidar em cada segmento. Então, foram selecionadas e organizadas habilidades para o percurso dos anos iniciais, habilidades selecionadas e organizadas pensando no percurso dos alunos dos anos finais e também habilidades selecionadas e organizadas pensando no percurso dos alunos do ensino médio. Então, professor e professora, até esse momento nós estudamos a essência da palavra SARESP, como foi elaborada a Matriz Paulista de Avaliação. Ela foi elaborada a partir do lençol de habilidades. Esse lençol de habilidades, ele foi dividido para a AP, que é a avaliação da aprendizagem em processo, é uma avaliação, então, por bimestre, e também esse lençol ele foi dividido para avaliação de larga escala, o SARESP. Agora, neste momento, chegamos então para o estudo do boletim SARESP. Vai ser um estudo, então, aprofundado deste boletim, um estudo por camadas. Então, eu convido você, professor, você, professora, para o estudo aprofundado do boletim SARESP de sua escola. Vamos lá? Vamos analisar a primeira camada do boletim SARESP de 2021, que seria esse recorte, a participação dos alunos no SARESP de 2021, tendo como referência alunos presentes no primeiro dia de avaliação. Participaram dessa avaliação de larga escala, o SARESP 2021, 5.058 escolas. Vamos dar foco no quinto ano do ensino fundamental. Então, participaram no estado 236.868 crianças do quinto ano do ensino fundamental. Na nossa diretoria de ensino SU2, 5.387 crianças participaram dessa avaliação
do 5º ano, avaliação de larga escala, o SARESP, e nessa escola em particular, 97 crianças realizaram o SARESP em 2021, crianças do 5º ano do ensino fundamental. Então, professor e professora, neste instante dessa formação, vamos focar em língua portuguesa. Na próxima formação, vamos estudar matemática. Neste momento da pauta formativa, vamos analisar essa segunda camada do boletim SARESP, que é a camada de médias do SARESP em 2021. Vamos dar ênfase no 5º ano dos anos iniciais, no componente de língua portuguesa. Vamos analisar a rede estadual, a diretoria de ensino SU2 e a escola em particular. A rede estadual, ela foi classificada na escala de proficiência de 198,2, que corresponde em língua portuguesa o nível de proficiência no 5º ano, o nível de proficiência básico. A diretoria de ensino SU2, ela foi classificada na avaliação de larga escala SARESP 2021, na escala de 190,8 em língua portuguesa também, que corresponde ao nível de proficiência básico, que é este retângulo em amarelo. A escola de estudo, ela foi classificada na escala de proficiência em 206,8, que corresponde ao nível de proficiência adequado. Então, neste momento da pauta formativa de hoje, vamos analisar, vamos estudar a segunda página do Boletim SARESP 2021, com foco no componente de língua portuguesa e na distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala de proficiência. Essa escala, ela inicia-se no ponto menor do que 125 e caminha até o ponto maior ou igual a 400. Esses pontos, eles estão distribuídos de 25 em 25 pontos. Esses pontos, eles estão classificados por níveis de proficiência. Os pontos da legenda cor-de-rosa, eles se encontram nos níveis de proficiência abaixo do básico. Então, o que significa um nível de proficiência abaixo do básico? Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano sério escolar que se encontram. Os pontos distribuídos na legenda de cor amarela, eles estão distribuídos e classificados no nível de proficiência básico. Mas o que significa o nível de proficiência básico? Os alunos, neste nível, demonstram um domínio mínimo dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano sério escolar que se encontram. E os pontos classificados na legenda de cor verde, eles estão classificados no nível de proficiência adequado. Mas o que significa esse nível de proficiência adequado? Os alunos, neste nível, demonstram um domínio pleno dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano sério escolar que se encontram. Os pontos classificados na legenda de cor azul, eles correspondem ao nível de proficiência avançado. E qual o significado do nível de proficiência avançado? Os alunos, neste nível, demonstram domínio
pleno dos conteúdos, das competências e das habilidades desejáveis para o ano série escolar que se encontram. Então, neste instante da pauta, vamos analisar a distribuição de crianças nos pontos da escala de proficiência dessa escola em destaque? Vamos lá, então? Neste instante da pauta, vamos analisar o componente de língua portuguesa dessa escola em particular. Vamos analisar a distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala de proficiência. Vamos relembrar que nessa escola realizaram o SARESP 2021 97 crianças do quinto ano, dos anos iniciais. Vamos focar nesses dois pontos, no ponto menor do que 125 e no ponto 125. No ponto menor do que 125, encontram-se 4,2% de crianças neste ponto, que correspondem a 4 crianças. E no ponto 125, nós temos 6,3% de crianças neste ponto 125, que correspondem a 6 crianças. Então, nessa escola em particular, nós temos 10 crianças no nível de proficiência abaixo do básico no componente de língua portuguesa. Neste instante da pauta, vamos dar ênfase na distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência da Diretoria de Ensino SU2. Relembrando que na Diretoria de Ensino SU2, 5.387 crianças realizaram a avaliação SARESP em 2021 nos quintos anos. Então, no nível abaixo do básico e no ponto menor do que 150, nós temos 22,9% de crianças que realizaram o SARESP em 2021, nos quintos anos, que correspondem a 1.233 crianças no nível de proficiência abaixo do básico da Diretoria de Ensino SU2 no componente de língua portuguesa. Então, relembrando, a avaliação de larga escala, SARESP, ela é elaborada por item e cada item corresponde a um determinado ponto da escala de proficiência. Então, nós temos aqui um item do SARESP de 2019, uma avaliação para o quinto ano. Este item, ele está classificado na descrição do ponto 125 da escala de língua portuguesa, com foco no conteúdo de leitura. Ele foi elaborado a partir do tema 1, que é a reconstrução das condições de produção e recepção de textos, a partir da habilidade H02, que tem como descrição identificar os possíveis elementos constitutivos da organização interna dos gêneros não literários, histórias em quadrinhos, regulamentos, receitas, procedimentos, instruções para jogos, cardápios, indicações escritas em embalagens, verbetes de dicionários ou de enciclopédia, textos informativos de interesse escolar, curiosidades, você sabia? Notícias, cartazes informativos, folhetos de informação e cartas pessoais ou bilhetes. Este item avalia se o aluno consegue reconhecer na estrutura da formação de um determinado texto os elementos que o compõem e foi apresentado ao aluno um cardápio, um texto de cunho informativo, cujo objetivo é fornecer
às pessoas informações sobre os pratos ou produtos à venda em um determinado estabelecimento comercial. Então, vamos dar luz a este item. Ele faz parte do nível de proficiência abaixo do básico, compõe a descrição do ponto 125 da escala de língua portuguesa, com foco no conteúdo de leitura. Ele foi elaborado a partir do tema 1, que é a reconstrução das condições de produção e recepção de textos. Foi elaborado também a partir da habilidade H02 e esse item ele está descrito na escala de proficiência em língua portuguesa, com ênfase no conteúdo de leitura, mas na escala de proficiência do terceiro ano do ensino fundamental, no ponto 125. Ele está descrito como: os alunos do terceiro ano do ensino fundamental identificam os possíveis elementos constitutivos da organização interna dos gêneros não literários. Vamos continuar nossos estudos dessa Escola da Diretoria de Ensino SU2, com foco no SARESP de 2021, no componente de língua portuguesa, com ênfase no quinto ano, relembrando que 97 crianças realizaram o SARESP em 2021, as crianças dos quintos anos dessa escola. Agora vamos focar na distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala de proficiência, mas vamos dar ênfase nos pontos 150 e 175. No ponto 150, encontram-se 17,9% de alunos neste ponto, que correspondem a 17 crianças. No ponto 175, encontram-se 13,7% de crianças, que correspondem a 13 crianças. Então, temos 30 crianças no nível de proficiência básico nesta escola. Vamos focar na distribuição percentual dos alunos dos níveis de proficiência da Diretoria de Ensino SU2 no nível básico, entre os pontos 150 a 200, temos 34,5% de crianças que realizaram SARESP dos quintos anos em 2021, no total de 5.387 crianças que realizaram SARESP em 2021. Então, 34,5% correspondem a 1.859 crianças no nível de proficiência básico da Diretoria de Ensino SU2, no componente de língua portuguesa, nos quintos anos. Vamos analisar agora o item que compõe a descrição do ponto 150 da escala de língua portuguesa, com ênfase no conteúdo de leitura. Então, nós temos esse item, é uma tirinha, ela foi elaborada a partir do tema 3, que é a reconstrução da textualidade, a partir da habilidade H17. Que está descrita como identificar o efeito de sentido produzido em um texto pelo uso intencional de recursos expressivos gráfico-visuais. Vamos continuar analisando o item que se encontra no ponto 150, no nível básico. Agora vamos dar foco nas alternativas. Então, o item ele foi elaborado a partir de uma história em quadrinhos. O item tem como apoio na construção do seu sentido a utilização de elementos gráfico-visuais. E quando a gente olha aqui as alternativas conversam
com o texto, conversam com a tirinha e as 4 alternativas referem-se ao suposto estado de espírito do homem ao ver os 2 meninos em cima da goiabeira. Vamos dar luz então a este item. Este item ele se encontra no nível básico que compõe a escala do ponto 150 da escala de língua portuguesa, com foco no conteúdo de leitura. Ele foi elaborado a partir do tema 3, que seria então a reconstrução da textualidade, a partir da habilidade H17, e ele se encontra na escala de proficiência de língua portuguesa do 5º ano do ensino fundamental. Ele se encontra no ponto 150 e ele está descrito como: os alunos do 5º ano do ensino fundamental inferem informação subentendida com apoio de recursos gráfico-visuais em história em quadrinhos e cartaz de propaganda institucional. Vamos continuar então nossos estudos do SARESP de 2021, do SARESP dos 5º anos, do componente de língua portuguesa, dessa escola da Diretoria de Ensino SU2, relembrando então que participaram dessa avaliação de larga escala, o SARESP, 97 crianças dos 5º anos. Vamos analisar a distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala de proficiência, mas vamos dar ênfase nos 2 pontos, 200 e 225. No ponto 200, nós temos 22,1% de crianças nesse ponto da escala de proficiência, que correspondem a 22 crianças desta escola em estudo, e no ponto 225 nós temos 20% de crianças no ponto da escala de proficiência 225, que corresponde então a 20 crianças. Então nós temos 42 crianças no nível de proficiência adequado em língua portuguesa nesta escola de estudo. Então, continuando nosso estudo da distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência, agora da Diretoria de Ensino SU2, relembrando que 5.387 crianças dos 5º anos participaram do SARESP em 2021. Vamos focar agora no nível de proficiência adequado, que estão distribuídos os pontos de 200 a 250. Nós temos 29,8% de crianças dos 5º anos do SARESP de 2021, que correspondem a 1.605 crianças no nível de proficiência adequado da Diretoria de Ensino SU2 no componente de língua portuguesa. Então, vamos continuar. O estudo do SARESP de 2021, o SARESP do 5º ano, com foco em língua portuguesa, de uma escola nossa da Diretoria de Ensino SU2, relembrando que nessa escola participaram 97 crianças no SARESP em 2021. Então, agora vamos continuar o estudo da distribuição percentual dos alunos nos pontos da escala de proficiência, mas vamos dar ênfase nos pontos 250, 275 e 300. No ponto 250, nós temos 8,4% de crianças que estão neste ponto 250, que correspondem a 8 crianças.
No ponto 275, nós temos 3% de crianças que estão neste ponto 275, que correspondem a 3 crianças. E no ponto 300, nós temos 4,2% de crianças que estão neste ponto de número 300, que correspondem a 4 crianças. Então, nós temos nesta escola de estudo 15 crianças no nível de proficiência avançado no componente de língua portuguesa. Então, continuando, a distribuição percentual dos alunos nos níveis de proficiência da Diretoria de Ensino SU2, com foco no SARESP de 2021, das crianças de quintos anos, relembrando que 5.387 crianças participaram do SARESP em 2021. Com ênfase no nível avançado, na escala de maior ou igual a 250 pontos, que correspondem a 12,8% de crianças de quintos anos, que são 690 crianças no nível de proficiência avançado da Diretoria de Ensino SU2, com foco no componente de língua portuguesa. Então, agora vamos analisar o item que ele está localizado no nível avançado, que compõe a descrição do ponto 250 da escala de língua portuguesa, com foco no conteúdo de leitura. Ele foi elaborado a partir do tema 3, reconstrução da textualidade. Foi elaborado a partir da habilidade H18, que é estabelecer relações entre segmentos de texto, identificando substituições por formas pronominais de grupos nominais de referência. Então, o item. Leia o texto para responder à questão. Por que as brincadeiras deveriam ser parte da vida de todas as crianças? As brincadeiras são um fenômeno universal. É um direito das crianças. São atividades espontâneas, gratificantes e divertidas que oferecem inúmeros benefícios. Nossas crianças vivem uma época de horários carregados em que as expectativas com relação ao seu desempenho são elevadas. Deveríamos nos assegurar de lhes dar o tempo e o espaço necessários para descobrirem as alegrias e os benefícios das brincadeiras livres. A palavra lhes, destacada no texto, refere-se a alternativa A, brincadeiras, alternativa B, crianças, alternativa C, atividades, alternativa D, expectativas. SARESP em Revista 2019, online. O item avalia se o aluno consegue estabelecer relações entre segmentos de texto, identificando a substituição de uma palavra por outra. Então, vamos dar luz a este item. Ele faz parte do nível avançado, compõe a descrição do ponto 250 da escala de língua portuguesa, com ênfase no conteúdo de leitura. Ele foi elaborado a partir do tema 3, reconstrução da textualidade, a partir da H18. Ele se encontra na escala de proficiência de língua portuguesa do 5º ano do ensino fundamental. Ele se encontra no ponto 250 e ele está descrito como os alunos do 5º ano do ensino fundamental
estabelecem a relação entre a palavra lês e que se refere em texto sobre brincadeiras infantis. Agora vamos para a atividade 3, intervenções pedagógicas. O que pode ser feito na unidade escolar? O que pode ser feito? Conhecer os dados da escola. Quem? O PC, o diretor, o vice-diretor e professores. Comparar os dados da escola com os da diretoria e da rede estadual. Identificar as turmas da escola e os estudantes que apresentam menor desempenho. Traçar um plano de ação com tomadas de decisões, acompanhamento das turmas e dos estudantes, formação e propostas de recuperação da aprendizagem. Reagrupamentos produtivos. Vamos organizar os reagrupamentos produtivos dessa escola à luz do projeto Aprender Juntos? Lembrete, hoje as 97 crianças do 5º ano do ensino fundamental que realizaram o SARESP em 2021 desta escola estão no 6º ano do ensino fundamental em 2022. Vamos relembrar as premissas para reagrupar os estudantes na escola? Primeiro, considerar os saberes construídos pelas crianças. Considerar que os estudantes que formam um agrupamento têm conhecimentos próximos e não iguais. Organizar atividades diferenciadas em todos os níveis que promovam o engajamento dos estudantes. Vamos focar agora nos 6º anos do ensino fundamental dessa escola em 2022. Os 97 alunos estão distribuídos em 3 6º anos. 6º ano A, 6º ano B e 6º ano C. Vamos reagrupá-los. Reagrupamentos produtivos. 3 6º anos, 3 grupos. Grupo 1, 10 crianças no nível de proficiência abaixo do básico, com 17 crianças no ponto da escala de proficiência 150 no básico, no total de 27 crianças. Grupo 2, 13 crianças no ponto da escala de proficiência 175 básico, com 22 crianças no ponto da escala de proficiência 200 adequado, no total de 35 crianças. Grupo 3, 20 crianças no ponto da escala de proficiência 225, adequado, com 15 crianças nos pontos da escala de proficiência 250, 275 e 300, com total de 35 crianças. A finalização da nossa pauta de hoje. Gestores e gestoras, qual a importância de que todos da equipe escolar realizem a leitura dos indicadores de sua escola de maneira qualitativa? Vamos refletir? Vou deixar aqui a minha contribuição. A equipe gestora deverá investigar a qualidade do desempenho alcançado pelo educando, verificando a sua satisfatoriedade ou não, e reorientar a aprendizagem, caso seja necessário. Pois o que importa é o educando adquirir as habilidades e, portanto, a competência.
Lucchesi 2015, página 410. As referências, deixo aqui as referências da pauta de hoje. Obrigada, pessoal. Até a próxima formação. Tchau!